Shalom, shalom. Vamos fazer uma análise sobre autorresponsabilidade na caminhada cristã. Romanos 14:12. Assim cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Coloquei uma imagem aí de uma pessoa se olhando no espelho. O que as Sagradas Escrituras nos fala sobre a autorresponsabilidade? Quem conhece o canal Em Tempos de Angústia Vamos Falar de Esperança, sabe como que eu busco as informações à luz das Sagradas Escrituras. Então, nós temos que, como cristãos, mesmo que seja um assunto falado no meio coach, no meio empresarial, nós temos que trazer para a nossa vida cristã embasado nas Sagradas Escrituras, tá? Então aqui, 2 Coríntios 5:10 diz, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, todos nós somos autorresponsáveis pela nossa própria vida. Cada um vai dar conta de si mesmo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo segundo o que tiver feito, seja bom ou seja ruim. Provérbios 24:12, na Revista Corrigida 69. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra? O mesmo versículo na Nova Bíblia, agora eu esqueci como é que é, NBVP. Não fuja da responsabilidade. Eu que grifei aqui, tá? Então, ou seja autorresponsável. Então, não fuja da responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos, Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Não vos enganeis, Deus não pode ser menosprezado, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá, né? Botei ali que o grifo, né, é meu. Então, tudo que semeamos não é o próximo que vai colher. É nós mesmos que vamos colher, sejam coisas boas, como sejam coisas ruins, como a gente viu no versículo anterior. Porque aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas, não Glória, tá? Não sei por que saiu Glória. 6, 7, 8. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá, tá? A responsabilidade pessoal aqui. Ezequiel 18, 4. 1 Coríntios 13:11 diz, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, o autorresponsável, ele não é mais uma criança, ele não é mais um menino, ele é um adulto. Então, o que significa autorresponsabilidade? O prefixo auto significa por si mesmo e o substantivo responsabilidade, que a gente sabe o que é. Ou seja, cada indivíduo é responsável por si mesmo. A responsabilidade de nossas próprias vidas, ela é intransferível. Intransferível. Não tem como nós transferirmos a responsabilidade dos nossos atos. Vejamos alguns exemplos na Bíblia de transferência de responsabilidade. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Aqui é Gênesis 4, do 4 ao 7. Depois, no verso 9, vai dizer o seguinte: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4, 9. Então, Caim, ele não reconheceu, ele não foi responsável por ter matado, né? Ele não assumiu a responsabilidade por ter matado o seu irmão. Ele mentiu, ele disse: E sei lá eu do meu irmão, né? Diante de quem que ele fez isso? Diante do Altíssimo, diante do Deus Todo-Poderoso. Depois aqui os filhos de Arão também, eles não foram autorresponsáveis, negligenciaram os mandamentos do Eterno e levaram fogo estranho para acender o altar de incenso. Por causa desse ato de irresponsabilidade, foram fulminados pelo fogo consumidor do Eterno. Então, nós temos que ter autorresponsabilidade para nós obedecermos aos mandamentos do Eterno, sabendo, né, que a palavra nos avisa que se nós não obedecemos, maldições vêm sobre a nossa vida. Levítico 10:1 diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não lhes ordenara. Esse fogo que eles pegaram, chamado de fogo estranho, eles não retiraram do altar de bronze, onde o primeiro fogo, né, que veio ali na inauguração do tabernáculo, veio diretamente do Todo-Poderoso. Então era a partir daquele fogo que nunca podia se apagar, né? Eles tinham que tirar dali este fogo. E eles negligenciaram. Eles não foram autorresponsáveis. E eles acharam que poderiam pegar qualquer fogo. Além do mais, né? A Bíblia não fala com todas as palavras, mas dá a entender que eles entraram para o serviço no tabernáculo após terem ingerido bebidas alcoólicas. Então, faltou totalmente a autorresponsabilidade. Números também vai falar a mesma coisa, mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. Não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram sacerdócio diante de Arão, seu pai. Nós temos que ter dignidade, assumir, né, os nossos erros diante do Eterno, tá? Então, isso é muito importante. Ter dignidade de assumir os nossos erros diante do Eterno. Mas qual é a tendência do ser humano? É não ter essa dignidade e transferir a responsabilidade, né, para alguém, para circunstâncias, para tudo, menos para a pessoa mesmo. Então, essa é a tendência do ser humano. A gente vê outros exemplos, né? Gênesis 3, 12 e 13 diz assim: Então o homem disse, quando Deus questiona, né, por que eles desobedeceram a ordem de que não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o homem não teve a dignidade de assumir, né, que ele como a cabeça, né, o cabeça desta família, deste lar, ele tinha que cuidar da sua esposa, ele tinha que preservar, estar ao lado dela, tá? Mas ele não teve essa dignidade também de reconhecer o seu erro e não teve autorresponsabilidade. Então, ele joga a culpa na mulher.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E mais uma vez, o que a mulher faz? Também transfere a responsabilidade. Disse: a serpente me enganou e eu comi. É mentira que a serpente enganou? Não, não é mentira, é verdade. A serpente enganou, né? É mentira que ela comeu? Não, é verdade, ela comeu, mas ela sabia, né? E ela e Adão e Eva sabiam que eles não podiam comer deste fruto. Então, aqui, o homem transfere a culpa para a mulher transfere a culpa para a serpente. Mateus 27 e 24, vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. Também, né, ele transferiu a responsabilidade. Saul também, né? O rei Saul também transfere a responsabilidade ao povo. 1 Samuel 15, 17 ao 21. E Samuel disse: quando tu eras pequeno, à tua própria vista, não fostes tu feito cabeça das tribos de Israel, e te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem e disse: vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Porque então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel: sim, obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então, aqui também Saul não tem dignidade para assumir o seu erro, e pior do que isso, ele transfere a culpa ao povo. Aqui em 1 Samuel 15, 9, né, que é o versículo anterior, diz assim: porém, Saul e o povo, então, tanto Saul quanto o povo, pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos engordados e os cordeiros, e tudo que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. É comum terceirizarmos a culpa dos nossos erros, porém, o fato é que nós somos responsáveis pela vida que temos levado, porque tudo que acontece conosco é fruto dos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos, sejam coisas boas ou ruins. O coach Paulo Vieira, em seu livro Poder da Ação, diz que é necessário cultivar a autorresponsabilidade e ensina 6 leis que nos ajudam a assumir a direção de nossa vida. Então, aqui estão as 6 leis da autorresponsabilidade. Primeiro, se é para criticar os outros, cale-se. Segundo, se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque soluções. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor, deve ser aqui, né? Ou não pode ser vendedor, não, é vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Eu retirei, né, essas 6 leis, as 6 leis da autorresponsabilidade deste site aqui embaixo, tá? Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. Então, se eles erraram aqui nesse esquema aqui, né, provavelmente é vencedor, né, e não vendedor. Os versículos bíblicos eu coloquei como acréscimo nesse material que eu peguei, tá? Então, primeiro, não criticar as pessoas. Ninguém critica outros pensando em ajudar. A tal da crítica construtiva é um mito. Ao invés de criticar, procure dar sugestões ou ideias de como a pessoa pode obter melhores resultados. Versículo bíblico.
Está em Mateus 7, 1 ao 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Romanos 2, 1 ao 4. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei, contra a Torá, e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Segundo, então, que é segunda lei da autorresponsabilidade, não reclamar das circunstâncias, não reclamar. Nós estamos nessa caminhada do Homer, da contagem do Homer, e nessa caminhada é justamente o período em que o povo ali no deserto, após sair do Egito, até chegar ao Monte Sinai, onde eles recebem a Torá. Tá? Esses 49 dias, no 50º, nós temos a festa de Shavuot. E nós sabemos que a caminhada no deserto, ela se prolongou, uma caminhada que basicamente duraria 11 dias somente, porque quem faz e conhece aquela região sabe, há cálculo sobre isso, que é uma viagem de 11 dias no máximo. E por causa do quê? Da reclamação, da murmuração. Eles ficaram rodeando. Isso fala de repetição de ciclos, tá? Então, murmurar, reclamar, nos coloca em repetições de ciclos, certo? Então, não reclamar das circunstâncias. Reclamar é colocar foco no problema e não na solução. Reclamar das pessoas é um jeito de mostrar a incapacidade delas e de se fazer superior e mais capaz. Então, o povo, imagina, o povo era o que lá no Egito? O que aquele povo era lá no Egito? Era escravo. Era ali somente escravo. E eles queriam reclamar de Moisés. Moisés, ele foi criado na casa de Faraó, ele foi instruído, um homem instruído, um homem conhecedor de várias ciências, e agora com Deus, ele era capacitado por Deus para essa função, E mesmo assim, eles julgavam, reclamavam, criticavam, murmuravam, E seja grato, foque nos fatos e não se apegue a sentimentos e visões pessoais. Reclamação na Bíblia é chamado de murmuração. Eu não coloquei aqui, mas tem um versículo que diz que a murmuração equivale ao pecado da feitiçaria. Farei calar o que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. 101:5. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Tiago 5:9. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2:14. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Judas 1:16.
Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Êxodo 16:3. Eu não acredito que eles comessem carne à vontade. E, né, carnes, sentávamos ao redor das panelas de carne e comiam pão à vontade. Sinceramente, escravos. Será que eles tinham toda essa regalia? No máximo ganhava ali uma porção de pão seco, né? E carne muito raramente. Terceira lei, então, né? Da autorresponsabilidade, segundo Paulo Vieira, né? Não buscar culpados. Quando culpamos os outros por tudo de ruim que nos acontece, ensinamos o nosso cérebro que não adianta mudar ou fazer algo diferente se o resultado negativo é sempre culpa do outro. É muito interessante, a neurociência, né? Ela explica. Na verdade, quando a gente pensa no cérebro, né, a gente pensa que é tem uma capacidade de inteligência enorme. Na verdade, ele é um computador programável. Ele é um software, tá? Então, aquilo que você programar ele é aquilo que ele fará. Então, se eu programo o meu cérebro na reclamação, na murmuração, assim será. Será reclamação e murmuração. Então, há como se chama, um caminho neural. O cérebro, quando há uma repetição de circunstâncias, ele vai como se fosse escavando um caminho, né? E ali é o caminho que acaba virando rotina. O que nós temos que fazer? Construir um novo caminho neural, que é oposto a esta murmuração, a essa reclamação, que é o caminho da gratidão. A gratidão, ela vai mudar totalmente a direção das nossas vidas, porque quando eu sou grata por tudo que eu tenho, Deus nos devolve, né? É um bumerangue, né? A gratidão, ela devolve bens, devolve bênçãos para nós. Ao contrário, a murmuração, ela vai trazer o quê? Maldições, repetição de ciclos. Amém? Então, não buscar culpados. Posso fazer o meu melhor, mas o chefe, os políticos, o professor, o juiz, o juiz ladrão vão colocar tudo a perder. Quer dizer que nunca é a gente que vai colocar a perder, né? Sempre será a culpa do outro. Ao invés de achar culpados, encontre soluções, aliados e parceiros. Tá? Eu não coloquei mais versículos aqui porque mais ou menos esses que eu falei já acima, eles entram também nessa questão de não buscar culpados. O povo, né, os israelitas, eles buscaram Moisés como culpado, ali Arão, todos aqueles que estavam conduzindo eles colocavam como culpados. Não se fazer de vítima é a quarta lei da autorresponsabilidade. Se fazer de coitadinho é uma forma de chamar a atenção e ter o carinho das pessoas, como fazíamos quando éramos crianças. Eu grifei essa parte aqui. Uma pessoa que só fala de seus sofrimentos e angústias terá a atenção passageira das pessoas e, no máximo, despertará nelas a pena e não admiração. Não justificar seus erros. Quinta lei, então. Não justificar seus erros. O medo do castigo na infância, mais uma vez, né? Infância, nos fazia negar a autoria da travessura, né? Então, por medo, a gente negava a autoria da travessura. E assim, nós crescemos negando ou justificando os nossos erros. Eu fiz isso porque o fulano me disse que era assim. Errar é humano e necessário para aprender. Um bebê cai muitas vezes antes de aprender a andar. Aceite que você vai errar. Peça desculpas e admita seu erro. Aprenda e corrija a sua conduta. Autorresponsabilidade. Então, errar todo mundo alguma vez na vida vai errar. E
o problema é você ficar nessa posição de vítima. Nós temos que erramos, caímos, nos levantamos, pedimos perdão a Deus e continuamos a nossa caminhada. Sexta lei, então, da autorresponsabilidade, não julgar as pessoas. Então, nós já falamos lá em cima os versículos sobre julgar. A pessoa autorresponsável não julga as pessoas. Hoje elas erram, amanhã podem acertar. O fato de alguém errar com você, mesmo de propósito, não significa que ela seja má, desonesta ou calhorda. Ela pode estar num dia ruim. Julgue fatos e consequências, não pessoas. Achei muito interessante essa fala aqui. A primeira coisa é nós julgarmos a pessoa. E o versículo que fala assim, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, se aplica muito bem aqui. Né, nós temos que julgar os fatos e as consequências e não as pessoas. Aponte sempre como poderia ser melhor. E você? É uma pergunta aqui. Pratica a autorresponsabilidade? Que tal escrever as 6 leis da autorresponsabilidade num cartaz e deixar em um lugar visível onde você possa lê-las várias vezes ao dia? Tenha certeza que você vai colher os frutos do respeito e do sucesso se você as praticar. Um exercício, né, que a gente pode fazer é justamente esse dessa figura, tá? Às vezes a gente se acomoda naquela situação de vítima, ficamos paralisados, totalmente paralisados na vida. E um bom exercício é a gente se colocar à frente do espelho e começar a abrir um novo caminho neural no cérebro, dizendo: você é capaz, você é autorresponsável, você não é vítima. Nós somos, na verdade, irmãos, nós somos algozes, nós somos os responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. E é tão libertador quando a gente entende isso, é muito libertador, porque daí eu tiro o foco das pessoas e coloco o foco em mim, né? E eu vou fazer uma análise de que essas coisas que eu errei, posso colocar até num papel, que eu não vou mais fazer, eu não quero mais ser assim, eu vou ser autorresponsável daqui para frente, eu vou mudar de direção e vou sair daquela posição de comodismo, de vitimismo e transferência de responsabilidade. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse tema, né, sobre a autorresponsabilidade na caminhada cristã. Shalom, um abraço a todos.